Na quarta-feira passada eu não pude estar com os irmãos, mas eu assisti a pregação do irmão Lários. Parece que foi o número de pessoas estava bem prejudicado, né, por causa do evento de terça, e hoje eu estou, na verdade, favorecido, né, pela semana de oração, então tem bastante irmão hoje aí, graças a Deus. Irmãos, estava há um tempo montando esse estudo que eu ia trazer no dia de hoje, e daí eu sempre assisto as pregações aqui dos cultos de ensino, e eu assistia do irmão Lácio na quarta-feira passada também. Em um dado momento ele falou sobre a gente investir um tempo no estudo da palavra. Quem estava aí ou assistiu viu isso aí que ele falou. De uma certa forma também o pastor falou sobre isso no domingo passado agora. E o estudo de hoje ele vai falar sobre isso, o tempo que a gente investe no reino de Deus. Então esse é o tema central que a gente vai falar hoje. Bom, em março, agora recente, eu participei de um congresso de líderes. É um congresso de líderes global. O nome do congresso é Global Leadership Summit. Não sei se alguém já ouviu falar, mas ele é um congresso que ele acontece lá em Chicago, nos Estados Unidos. E ele é uma série de palestras, né, com diversos líderes que são, de uma certa forma, importantes no mundo todo. Então, tem vários líderes que eles são referência ali na área de atuação onde eles estão, né? Então, tem pastor, tem CEO de empresa, uma das palestrantes lá era uma ex-CEO de uma empresa famosa aí de investimentos. Que mais? Tinha um autor de best-seller lá, de livro, né, escritor, então tinha muita gente importante. E como que funciona esse congresso? Tem todo ano, ele é filmado em Chicago, né, então o online é em Chicago, feito em inglês, aí ele é traduzido e ele é replicado por vários locais, vários países, várias cidades. É replicado esse congresso. Então eles fazem o mesmo formato, faz um seminário ali no local e é passado esses vídeos lá. E aqui em Campo Grande, a edição de Campo Grande é feita ali na Primeira Igreja Batista. E um dos organizadores é o pastor Ronaldo. Se não me falha a memória, ele já esteve aqui na igreja, já pregou aqui, né, pastor Ronaldo. Então, irmãos, e eu estava ali participando. Foi sexta à noite, sábado de manhã e sábado à tarde, né? E se eu não me engano, foi mais ou menos umas 12 palestras que a gente assistiu ali. E uma coisa me chamou a atenção, que alguns desses palestrantes, eles falaram de características dessa nossa geração, a geração atual que a gente está, né? E pelo menos 3 dessas 12 palestras, não lembro ao certo a quantidade de palestras, mas cerca de 12. Pelo menos 3 pessoas, eles falaram de uma característica que tem nessa geração. E assim, eles estavam falando sobre liderança, sobre liderado, sobre equipe, mas eles falaram sobre o tempo que a gente fica no celular. O tempo que essa geração, e eu incluo cada um de nós, ficamos no celular, rede social, internet, né? E vocês já pararam para pensar qual a dependência que a gente tem da internet, do celular? Quanto tempo a gente fica? Quem aqui, eu já fiz essa pergunta aqui uma vez, eu vou repetir. Quem aqui, quando acorda, a primeira coisa que faz é pegar o celular? Às vezes você está com o seu cônjuge do lado, você não vai dar nem bom dia para o seu cônjuge, você não nem ora, você nem escova os dentes. Primeira coisa, você pegar o celular para ver mensagem, para ver se alguém te mandou uma mensagem de madrugada, né, pelo visto, né? Eu acho que é isso. Irmãos, e assim, poxa vida, nem dar bom dia para o cônjuge, né? Nem dobrar o joelho e orar, agradecer pela noite. A gente pega, a primeira coisa a gente pega o celular. Ou ver mensagem, ver rede social, enfim. Eu estava pensando
que, na maioria das vezes, quando a gente está ali no celular, rede social principalmente, são coisas fúteis, coisas que não vão agregar nada na nossa caminhada com Cristo, né? Coisas que não vai agregar no nosso caráter, na nossa formação, na nossa vida cristã como um todo. E são coisas insignificantes às vezes. Quem tem rede social? Acho que todo mundo aqui, né? Todo mundo tem rede social. Todo mundo vê story, por exemplo, lá no Instagram. Uma pergunta. Quem aqui lembra os 5 stories que você viu? Os últimos 5 stories que você viu no Instagram, você lembra? A gente não lembra. E ontem? O que você viu ontem no Instagram? A gente não lembra, irmãos. Por quê? Porque são coisas fúteis. São coisas que a gente está ali, às vezes, no modo automático. A gente está perdendo nosso tempo com aquilo ali. E é um negócio que você nem lembra mais. Já passou. Você nem sabe do que você estava vendo lá. Então, por que a gente fica perdendo tempo com isso? Né? Ou quando a gente passa muito tempo vendo algo que não vai agregar em nada na nossa vida, né? Esse dia mesmo, irmãos, eu me peguei assistindo um vídeo lá. Era um vídeo de uns caras construindo uma cabana de bambu no meio da floresta. Aí o cara ia lá, o cara cavava, o cara cortava o bambu, ele amarrava o bambu e usava argila para fazer a cabana de bambu. E daí quando eu me dei por conta assim, eu tinha ficado minutos assim, vendo aquela mesma coisa, que não vai me agregar em nada. Eu espero nunca precisar fazer uma cabana de bambu no meio da floresta, né? Porque se eu precisar, eu sei, por causa do vídeo. Mas você percebe a questão que eu quero chegar? Às vezes, o tempo que a gente passa vendo coisa, desculpa a palavra aqui, inútil, coisa que não vai ajudar a gente em nada. Em vez de a gente ir lá assistir alguma coisa interessante, alguma coisa que vai fortalecer a nossa fé, que vai ajudar na nossa caminhada cristã, um estudo bíblico, alguma coisa, não. Você está vendo bobeira. Esses dias também, eu estava no YouTube com o Danilo, meu filho. E daí ele colocou um videozinho lá, ele é pequeno, né? Tem 6 anos. Ele colocou um vídeo lá. Era de uns bichinhos, chamado Triops. É um fóssilzinho assim, ó. E a gente estava vendo um vídeo, eu e ele. Aí eu aprendi tudo, irmãos. Tudo sobre Triops. Eu sei como que é a incubação do ovo, qual que é os minerais que você tem que colocar na água para o ovo incubar, a temperatura da água, a luz que tem que colocar no aquário, o tipo de comida, a alga que o Triops, quando ele eclode o ovo, ele tem que comer. Tudo, irmãos. Temperatura, limpeza. O que eu vou fazer com essa informação? Sim, para ele às vezes foi interessante, porque ele aprendeu de biologia ali, aprendeu sobre a vida aquática, vai usar ali na escola. Mas o que isso vai me agregar? Tudo bem, teve um tempo ali, eu fiquei com meu filho, fiquei ali de pai com filho ali, vivendo esse momento junto, né? Mas irmãos, quem já viu um Triops? Ninguém faz nem ideia do que seja. O que eu vou fazer com essa informação, com esse tempo? Não faço ideia, irmãos, não faço ideia. Então, o que eu quero chamar a atenção? Qual que é o tempo que a gente tem gastado com futilidade? Com rede social, coisas fúteis, igual eu perguntei, quais são os últimos stories? Ninguém sabe, ninguém lembra, porque é tão fútil que você não lembra, você já não ocupa sua mente com aquilo lá. Então, se a gente sabe quanto tempo a gente está gastando em coisas fúteis, será que a gente sabe quanto tempo a gente está investindo no que realmente vale a pena? Quanto tempo a gente está investindo no reino de Deus? E vamos começar aqui vendo alguns versículos, a gente vai ler alguns versículos juntos. O primeiro está lá em Efésios 5, 15. Portanto,
vede prudentemente como andais, não como nécios. Efésios 5,15. Então, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, primeiro ponto, Deus ele fala para a gente não agir como nécios, ou outras versões insensatos, mas com sabedoria, como sábios. E no segundo momento ele fala, remindo o tempo. O que é remir? Remir o tempo. É aproveitar cada momento. É saber, é valorizar o seu tempo como sábio, né, com sabedoria, com propósito. O seu tempo tenha propósito para a glória de Deus, né? Em outras versões, esse remir o tempo, ele vai falar, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Então, cada tempo que a gente tem, será que a gente tem aproveitado ao máximo essa oportunidade que a gente está tendo? Né? E lá em Salmos 90, fala, Salmos 90, 12, diz o seguinte, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Ou seja, quando ele fala em contar os dias, porque a gente já sabe que os nossos dias são limitado, o nosso tempo que a gente tem na Terra é limitado. E fala, para que alcancemos o coração sábio, ou seja, é isso que Deus espera da gente, que a gente tenha um coração sábio, um coração puro, que a gente aproveite esse tempo para fazer coisas boas, né? Mas a gente tem então o valor do tempo que a gente acabou de falar, mas as distrações, os perigos das distrações. 1 Coríntios 10, 23 diz o seguinte, todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Irmãos, nem tudo que toma o nosso tempo, ele é pecado, né? Por exemplo, estava falando aqui, eu sentar na frente de um vídeo de YouTube e assistir lá um vídeo do tal do Triops, não é pecado, né? Mas será que convém? Será que eu de alguma certa forma, eu estou gastando mais tempo com futilidades do que tempo buscando a Deus? Será que eu estou deixando de vir na igreja com esse tempo que eu tinha para cultuar e colocando uma futilidade no lugar desse tempo? Será que eu estou fazendo isso? Né? Então, não é só assim, o pecado que nos afasta de Deus, mas as distrações, elas podem nos afastar de Deus. E se isso acontece, aí sim a gente está caminhando para o pecado, porque a gente está deixando de louvar a Deus, deixando de cultuar o Senhor por causa de uma distração. Aí sim você está priorizando uma coisa fútil em detrimento de servir a Deus. Aí sim isso se torna um pecado, né? Vamos ler junto lá em Lucas 10, 41. Um versículo, uma passagem bem conhecida, o pastor até pregou esses dias sobre isso. Fala o seguinte, Lucas 10, 41. Então, aquele episódio que Jesus estava ali na casa de Marta e Maria, ele estava ensinando, e daí Marta estava ali, né, fazendo os afazeres, trabalhando. Ou seja, não é pecado trabalhar. Ela estava trabalhando, como todo mundo trabalha. E Maria estava aos pés de Cristo, ouvindo os ensinamentos. E daí a Marta, você vê nos versículo 40, ela fala assim, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com os serviços? Diz a ela que me ajude. E 41, Jesus responde, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. E Jesus estava falando ali, falando, olha essa oportunidade que vocês estão tendo. O Messias está aqui agora, está ensinando. Em vez de vocês estarem aqui para aprender uma coisa que você vai lembrar para sempre, o ensinamento de Cristo, você ficou fazendo outros afazeres.
E novamente eu falo, não é pecado, trabalhar não é pecado, mas a pessoa deixou de aproveitar a oportunidade, ou seja, deixou de remir o tempo, aproveitar a oportunidade para fazer outras coisas. Então as distrações vão fazendo isso também. Então, irmãos, a gente tem que estabelecer, saber discernir o que é temporal do que é eterno. Por exemplo, a Marta aqui, ela estava fazendo trabalho ali, mas ela não pensou que esse trabalho é temporal. Daqui a pouco vai ter mais trabalho, o trabalho nunca vai deixar de existir. Ela vai fazer aquele trabalho, vai surgir outro trabalho, amanhã tem outro trabalho. Quando você limpa a casa hoje, amanhã vai estar tudo limpinho? Não, tem que sujar, daí tem que limpar de novo. E a louça? Quando você lava a louça do almoço, amanhã tem mais louça. Então o trabalho nunca vai acabar. E isso aí é temporal. Agora, e o que é eterno? O que a gente pode pegar e aprender que vai nos fortalecer na caminhada com Cristo? Isso sim é eterno, porque o reino é eterno. O reino para o qual a gente está caminhando, ele é eterno. Então, a gente tem que saber discernir isso. Lá em Mateus 6,19, diz o seguinte: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, mas ajuntai para vós tesouros no céu, porque onde está o teu tesouro, ali também estará o seu coração. Então pensa, irmãos, quando a gente fala em tempo, hoje o tempo ele é conhecido como recurso, né? É um recurso, assim como o dinheiro. Tem gente que fala, tempo é dinheiro, porque tempo é um recurso. E como ele é um recurso, ele é escasso. Então o tempo, ele é um recurso, e se ele é escasso, ele é valioso. Então, a gente pode considerar que o tempo é um tesouro também, porque o tempo tem valor. E se o nosso coração está pegando esse tempo e usando em coisas fúteis, quer dizer que o nosso tesouro está em coisas fúteis, e não em coisas do céu, não em coisas eternas, não em coisas de Cristo. Então, onde está o nosso tempo, eu posso dizer que também vai estar nosso coração. Então, se o nosso tempo está lá em, assistir Instagram 2 horas por dia, vendo stories, meu coração vai estar lá também, porque eu estou só focado nisso aí. Se for assistir 2 episódios lá de série lá, que vai estar focado nisso aí, meu coração vai estar aquilo ali, né? Agora, e se eu estiver usando meu tempo para aprender mais de Deus, para eu vir na igreja, para eu participar das atividades da igreja, né? Esse tempo vai estar, o meu coração vai estar nele, e esse tempo vai ser um tempo que eu vou estar me dedicando ao que é eterno, que é o reino de Deus. Colossenses 3,2 diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que estão aqui na terra. Porque, como a gente disse, as coisas da terra são temporais, são passageiras, e as coisas do alto são eternas. Então, a gente tem que investir no reino de Deus. E agora a pergunta fica: como que a gente vai investir nosso tempo corretamente? Eu trouxe uns pontos para nos ensinar, nos aprofundar. Então, primeiro ponto: buscar a Deus em primeiro lugar. Vamos ler lá em Mateus 6:33. Então, como eu vou investir meu tempo no reino do céu? Então, primeiro ponto: buscar Deus em primeiro lugar. Mateus 6:33. Alguém consegue ler em alto e bom tom? Mateus 6:33. Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Então, em primeiro lugar, você tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, e todas essas outras coisas, vos serão acrescentadas. E quais são essas outras coisas? É tudo, é qualquer coisa. Então, você foca primeiro em buscar o reino de Deus. E no demais, Deus vai te suprir. O que você precisar, Ele vai fazer, Ele vai te suprir. Então, primeiro ponto, buscar Deus em primeiro lugar. Segundo, tempo na palavra. Josué 1:8. Inclusive, Josué foi pregado na quarta passada. Josué 1:8 diz o seguinte:
Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite. Ou quando a gente lembra em Salmos, também diz, bem-aventurado, Salmos primeiro, né? Bem-aventurado o varão, não anda segundo os conselhos dos ímpios, e tudo mais. Ele fala, mas antes tem o seu prazer aonde? Amém do Senhor. E nela medita quando? De dia e de noite. Então, bem-aventurado quem tem esse prazer de buscar a palavra de Deus e meditar de dia e de noite. Então, tempo de palavra. Irmãos, e se a gente não ler a Bíblia, a gente não vai aprender mais de Deus. Como que a gente aprende mais de Deus? É buscando a Deus, é orando e lendo a palavra dele, lendo a Bíblia, lendo o que ele deixou escrito para a gente. Então é assim que a gente vai conhecendo a Deus. Então, segundo ponto é tempo de palavra. Terceiro ponto, tempo de oração. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, orar a todo instante, orar sem parar, sem fim. O próprio Jesus, se a gente for ver aqui, lá em Lucas 5,16 diz, ele porém se retirava para lugares solitários e orava. Então o próprio Jesus orava a Deus, ou seja, nos ensinou a maneira que tem que fazer para buscar Deus, orando. Quarto ponto, servindo ao reino. Vou ler aqui lá em 1 Pedro 4:10. 1 Pedro 4:10 diz o seguinte: cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Então, servir ao reino. Servir ao reino também é servir aos demais. Nesse caso que ele estava falando, você tem que usar o seu dom para servir aos outros. Se é cantar, que cante, se é pregar, que pregue, se é adorar, enfim. E, irmãos, e servir aos outros é a mais nobre atitude de um cristão de verdade. E quando Jesus veio, ele nos ensinou a servir. Ele serviu. E ele fala, quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Então, essa questão de servir é você, quem que eu vou servir? Quem estiver à sua volta, você ajudando as pessoas ao seu redor, você falando de Cristo, você trazendo uma mensagem ali de conforto, uma palavra de refrigério para alguém que precisa. É isso, e ajudando também, por que não financeiramente, ajudando psicologicamente, emocionalmente, então ajudando quem tiver ao seu alcance. Irmãos, por que tudo isso? Porque a gente sabe que o que a gente faz para Deus não é em vão, como eu falei. Tem o que é eterno e o que é provisório aqui, E tudo que a gente faz para o reino de Deus, ele é eterno. Então lá em 1 Coríntios 15, 58, Paulo deixou ali, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Tem outras versões que falam assim, o trabalho de vocês não é inútil. Então, trabalhar para o reino dos céus nunca vai ser em vão. Então, irmãos, o que eu queria trazer na noite de hoje aqui? Sobre isso, sobre o tempo de qualidade, O tempo como sendo um recurso valioso, aonde está o nosso tempo, também está o nosso coração. E fazer essa reflexão, quanto tempo será que a gente tem colocado em prol de coisas fúteis? Quanto tempo a gente está ficando em rede social, em tudo comparado com o tempo que a gente está construindo relacionamento com Deus, que a gente está orando, que a gente está buscando, que a gente está ajudando as pessoas ao nosso redor, que a gente está lendo a Bíblia,
Então, o que tem ocupado o nosso tempo? Porque o que ocupa o nosso tempo é o que vai moldando o nosso coração, vai moldando o nosso caráter. Né? E será que eu estou vivendo para o eterno ou estou vivendo para o passageiro? Né? Como eu disse aqui, assistir filme, série, é legal, mas a gente nem lembra. Os filmes que a gente assistiu semana passada, mês passado, série que a gente assistiu no ano passado, isso aí porque é passageiro, isso é distração, às vezes ali você tem um momento de descanso, seja, mas por que não a gente não aproveitar esse tempo para ver coisas que vão edificar, coisas que vão ajudar a construir o nosso caráter, né? Para nos aproximar mais de Deus. Então, irmãos, o tempo é vida e o tempo tem que ter prioridade. A gente tem que priorizar nosso tempo e usar o nosso tempo para realmente o que importa, o que é prioridade, o que importa para nós e o que importa para a nossa comunhão com Cristo. Então, irmãos, para fechar assim, talvez o maior problema que a gente tenha dessa geração não é questão de falta de tempo, é a questão da má administração do tempo. Né? E assim, irmãos, a gente não sabe quanto tempo a gente tem na Terra. Então, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, que a gente possa refletir nisso, de priorizar o nosso tempo para as coisas que realmente importam, para as coisas que são do alto, não para as coisas que são da terra. E, novamente falando, trabalhar, igual a gente viu aqui que a Marta, e no caso ali da Marta e Maria, trabalhar não é errado. Você tem momentos de lazer ali, não é errado. Mas desde que as coisas que a gente faça nesse mundo não nos afastem do objetivo de louvar e agradecer a Deus. Então, se alguma coisa te impede de servir a Deus, isso sim pode ser considerado um pecado, e não um pecado em si. Essas distrações, né, não são pecados em si, mas a distração que nos leva a afastar de Cristo e ao esfriamento na nossa fé, isso sim é pecaminoso. Amém? Então vamos estar orando, irmãos. Era isso que eu queria trazer na noite de hoje. Senhor nosso Deus, graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui na sua casa para louvar, para agradecer o seu nome, Senhor, porque temos essa oportunidade aqui, Pai. Estamos aproveitando ela, Pai. Temos aqui um templo, um local para nos reunirmos enquanto cristãos e louvar e agradecer o seu nome, Pai. Muitas pessoas não têm isso, Pai, não têm essa oportunidade de um templo com portas abertas para louvar a Ti, Senhor, e tem que Te louvar ali no secreto, no escondido, Senhor. E nós muitas vezes temos todo esse tempo, Pai, toda essa condição de fazer isso e não fazemos, Senhor. Não temos priorizado o nosso tempo para Te louvar, priorizado o nosso tempo para ter um relacionamento verdadeiro contigo, Senhor. Não temos buscado ler a sua palavra, Senhor, não temos orado, não temos buscado fazer o bem e fazer serviços para as pessoas que estão ao nosso redor, Senhor. Mas que o Senhor possa nos auxiliar, Senhor, a priorizar o nosso tempo, Pai. Nós possamos remir esse tempo, aproveitar cada oportunidade, Senhor, para estar mais junto a Ti, Senhor, para falar de Ti, Senhor, para levar o Seu Evangelho a quem quer que precise, Pai. Fica conosco essa nossa oração, em nome de Jesus. Amém.